Oi, eu sou a Amanda. Oi, eu sou o Renan. Bem-vindos ao canal da Montalk e hoje estamos aqui para fazer um review do segundo episódio de Watchmen. É isso aí, já se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, ativa o sininho e compartilha com a galera. E é o seguinte, gente, Watchmen é um grande clássico. O Renan é um fãzão de Watchmen, ele que me apresentou. Muito fã de Watchmen. Os quadrinhos são muito maravilhosos. O filme, eu gostei do filme também que fizeram. Eu acho que eles são os heróis da vida real, os heróis raiz, né? É a subversão do gênero, né? Sim, é maravilhoso. eu acho... falei, eu te apresentei o Watchmen, o que você achou? Muito obrigada. Porque, você pega o Dr. Manhattan, por exemplo, é o super-herói com superpoderes, o cara é quase um deus, e eu acho que se existisse alguém assim, um herói nesse nível, ele também ia estar meio tipo, a existência humana é só a existência humana. Perto do universo, não faz nem cócega, tanto é que lá com a guerra nuclear que os Estados Unidos e a Rússia iam travar lá, o Dr. Manhattan virou e falou, se os humanos morrerem todos, não vai fazer nem cócega pro universo. Mas enfim, você tá falando porque você é muito fã de Watchmen. Você acha que pra assistir essa série, você precisa conhecer os quadrinhos? Eu acho que é bom. Diz o diretor que não precisa, porque vai meio que explicar. Não concordo muito, né? Mas eu não concordo. Eu acho que logo no primeiro e no segundo episódio, você já consegue linkar muita coisa com o quadrinho. Então, se você não sabe da história do quadrinho, é meio que você vai boiar muito na história. Assim, tem vários vídeos na internet falando sobre as histórias dos quadrinhos. E eu acho que é legal um resumão, ou então mesmo comprar uma edição, tentar pegar emprestado com um amigo, é sempre bom. Mas enfim, essa história a gente já sabe que vai se passar depois. A gente assistiu o primeiro episódio e ficou um pouco com um ponto de interrogação na cabeça. E agora no segundo episódio a gente teve uma visão muito mais global do que acontece e nos sentimos capacitados para comentar e teorizar. Na real, a gente ficou com medo dele fugir da história dos quadrinhos, porque começou muito estranho. Mas, já logo no primeiro episódio já tem uns links que você pode usar. E, assim, só puxando um gancho de você conhecer a história do quadrinho, vai atrás de um resumão e pra ficar perfeito, pra você assistir assim, lindo, é você pegar a história de cada personagem. Você entender como funciona cada personagem, quem eles são, o tipo de gente que cada um é. Aí, boa dica. Você já vai matar muita coisa logo no segundo episódio, sabe? Exatamente. Mas vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse segundo episódio de Watchmen. Achei melhor do que o primeiro. Começa novamente com um flashback. Se no primeiro a gente viu o que aconteceu em Tulsa, em 1921, agora nós vamos ver soldados americanos, um soldado americano negro voltando da guerra e pegando um papel, né? Foi digitado na Alemanha, a gente vê, né? Falando que os Estados Unidos não dão importância aos soldados negros e que eles poderiam se juntar à Alemanha, né? Esse é o flashback do começo. Exatamente, inclusive 1921 é o ano que o Adam tá, né? Gente, por favor, quem não assistiu o Dark, finge que o Renan é normal, tá? Quem assistiu o Dark vai entender. Vai lá. Eu também pensei nisso. Você também? Também. Aí a gente vai descobrir que esse soldado que pegou esse papel é o pai do Will, o menininho do começo que fica sozinho, tá bom? Sim. Enfim, logo corta, né, pros dias atuais e a gente vai ver a Sister Night, que é a Angela. Ela viu aquela cena horrenda do comandante enforcado e ela vai conversar com esse moço da cadeira de rodas, que logo a gente vai descobrir que é o Will. Que eu acho que ela pensou, vou conversar pra não matar. Vou conversar pra não matar. Ele vai falar... mas eu acho que ela só não encheu ele de porrada. Porque ela olhou pra ele e falou, não, esse velho não fez isso ele sozinho. Não é capaz de ele não é capaz de enforcar uma pessoa. Até agora a gente não sabe, né? Exatamente. Ela vai entrar nesse interrogatório e ela vai falar... por que você tava lá? E ele vai assumir a culpa do crime. Ele vai falar, não, fui eu que enforquei o comandante.
E ela fala, como? E ele começa a falar, eu tenho poderes psíquicos, eu posso ser o Dr. Manhattan, né? E aí ela fala, não, primeiro que o Dr. Manhattan não pode se materializar em forma humana. E ele meio que, não. Quem disse? Se o cara consegue fazer um monte de coisas, a quem gente não disse sabe que ele que não nível consegue? que o Dr. Manhattan tá, né? Porque até onde a gente sabe, o Dr. Manhattan vai evoluindo, né? Com... Eu fiquei pensando nisso. É assim, tipo, eu não lembro se tem alguma coisa assim que diz que o Dr. Manhattan vai evoluindo, mas quando ele foi desintegrado, ele cada vez conseguia se materializar melhor. Tipo, primeiro ele conseguiu uma sombra, depois os órgãos, depois o esqueleto. Gente, é uma evolução. Todo mundo evolui. Todo mundo evolui. Se um se a ser gente tão maravilhoso, assim, né, tão superior, quer dizer, como o Dr. Manhattan, você acha que ele não vai conseguir evoluir? Eu acho que faz muito sentido que o Dr. Manhattan, nesse isolamento que ele teve, ele ter desenvolvido novas habilidades, certo? Sim. Ele fala sobre isso, ele assume quem enforcou, como eu tava falando, e ele fala, você não sabe, tá rolando uma conspiração aqui em Tulsa muito maior do que você imagina. E ele fala, inclusive o comandante, que você tá aí, né, toda triste, que morreu, ele tinha segredos guardados no armário. Ele fala que ele tem também 105 anos, ele vai falando coisas, e assim, é engraçado, porque ele fala muitas coisas que têm sentido. Sim. Eu acho que esse cara não é... Eu acho que esse cara não tá falando besteira e eu acho que também ele não pertence à cavalaria. Eu também acho que ele não pertence à cavalaria. Eu fiquei com essa impressão, mas posso estar... Isso aí são teorias, certo? O legal é que a Angela prepara lá um café pra ele, e ele bebe, e ela usa isso pra pegar o DNA dele, que ela vai levar pra um lugar pra saber quem é esse homem. Ela vai pesquisar. Você vai falar agora desse detalhe do café, ou você vai falar depois? Pode jogar, ué. Vocês repararam que ele toma o café numa golada só e o café acabou de sair. Bora a teoria? Primeiro ponto. Primeiro ponto. Segundo ponto, tem a cena dos ovos. Ele tá cozinhando o ovo, aí ele vai, mete a mão na panela, pega o ovo, come. Daenerys Targaryen, né? Então, Targaryen. a não queimada. O não queimado, confirmado. Ele é um Targaryen, gente. Meu, é estranho. E depois a gente vê... Ó, eu acho muito estranho, porque também no primeiro episódio ele falou, você acha que eu consigo levantar não sei quantos quilos? Lembra que ele fala? Ele fala 90 pra ela. quilos, acho. Exatamente. E ela fala, quem sou eu pra duvidar, né? Tipo, sabe, não dá muita atenção. Ele é um homem que falou que enforcou o comandante. Ele fala da conspiração. Ele aparentemente tem uma ótima resistência ao fogo. Gente, ele pegou uma coisa fervendo. Então, sabe, eu posso estar falando besteira, mas quando ele é criança e ele tá fugindo, se eu não me engano, são 2 tiros que eles acertam na caixa que ele tá dentro. E aí eu fiquei pensando, como é que o cara atira numa caixa de madeira, vaza e não acerta o menino? Aí eu não sei. A carroça capotou, todo mundo morreu, o nenenzinho ficou lá, até agora a gente não sabe quem que é o nenenzinho. E ele viveu. Então também pode ser alguma coisa assim. E o cara tem 105 anos. Quer dizer, tudo bem, tem gente que vive até os 105? Tem. Claro, não. Mas... O cara tá bem, hein, pra 105 O cara tá bem. A questão também é, existe uma teoria aí na internet que ele pode ser o... Vou jogar já as teorias e vocês vão comentando aí o que vocês acham. Que esse velhinho pode ser o antigo Justiça Encapuçada, que é o herói que aparece inclusive na parte lá daquele documentário que eles estão fazendo. Sim. Tá? Aí eles vão achar o corpo, né? Corta pra uma cena onde eles vão lá reconhecer o corpo, tá o Red e o Glass, que já tá se tornando um dos meus personagens preferidos. O Glass é muito legal. Ele tem uma conversa Ele lá. tem uma pinta de Rorschach, né? Ele tem. Muito legal. Um novo Rorschach, né? Todo mundo tá falando sobre isso e eu concordo plenamente com essa perspectiva. E gosto, se ele for, eu gosto da ideia. Exatamente. Eu gostava do Rorschach. Ele é o cara que fica em casa com o capuz. Me lembra muito as vibes Rorschach, entendeu? É, que a identidade do Rorschach era o capuz. Dá uma lida Era sobre massa. o Rorschach se você não conhece, tá? Vale a Mas pena. ele é um personagem incrível, ele tem uma conversa lá com a Night, né, sobre vigilante, enfim. Eles acham lá o corpo, vão tirar o corpo e ela lembra da Noite Branca.
Até que enfim descobrimos o que foi essa Noite Branca, que foram esses o pessoal da cavalaria que estava um tempo inativo, resolve matar os policiais. E eles Na época conseguem. os policiais não andavam de máscara, então eles identificaram todo mundo e foram simplesmente na casa da família de todo mundo e mataram a maioria, né? Aparentemente E os que sobraram pediram demissão com medo. Os poucos que sobraram. Então a gente vai ter aí de sobreviventes que a gente conhece, a Ângela e o comandante. E é muito estranho porque a Ângela, ela tem 2 carinhas lá da cavalaria que vão atrás dela. O primeiro ela consegue, né, dar cabo. E o segundo tá pra matar ela. E ela apaga e a gente não sabe como que ela se livrou. Até agora não foi explicado isso, né? Teoria. Eu acho que deve ter sido algum dos heróis antigos. Eu aposto no Coruja. Eu tenho essa impressão. Porque quando ela tá com o comandante no hospital, o comandante fala: alguém lá de cima deve gostar muito de você. Então, e a teoria de que o comandante é o Coruja? Então, será que foi o próprio comandante que salvou ela? Pode ser. Pode ser. Eu acho que tem um novo Coruja. Ela aparece no hospital, ele do lado dela, com um tiro no ombro. Pode ser. De repente, a gente não sabe se ele ele entrou atuava lá. como coruja nessa época. Então, se ele for o Coruja, né? Se ele for o Coruja. Ou então ele mesmo entrou lá e salvou. O marido dela sumiu, né? Também desapareceu, Mas também- se fingiu de... Não, também- Ele não é herói, o cara- né? Até onde a gente sabe. Às vezes não tem nenhum preparo também, não faz nem sentido. Mas enfim, a gente descobriu aí o que é a Noite Branca e o parceiro dela, que eles falam que é o Doyle, morreu. O parceiro da Ângela quando ela era policial. E é dito que os 3 filhos dele sobrevivem, porque o mais velho fechou a menininha e o bebê dentro do armário pra se proteger. E dá a entender que são essas crianças que viram os filhos adotivos da Ângela, que ela adota essas crianças, né? Então aí a gente tem essa explicação que o mais velho, inclusive, é o Topher, né? Que ele fala, Isso. Topher. Aí a gente... pode E falar. a gente tem aquela cena dele brincando no quarto dele, né? Montando aquele castelo. E aquele castelo tá simplesmente flutuando. E aí a gente fica assim, mas será que é alguma tecnologia que tá flutuando? Mas, ao mesmo tempo, eles usam pager. E tudo indica que por causa do ataque lá do monstro que o Osmandir arquitetou tudo, tudo indica que a tecnologia ficou meio parada, né? Ficou meio retrasada, assim. Exatamente. Porque eles tinham medo de avançar muito e ter coisas acontecendo. A questão é que e eles não conseguiam controlar. Então, o Topher, ele está montando uma mansão que é igual à mansão do Ozymandias. É igual à mansão do Ozymandias, certo? E eu ia falar que, pra mim, fez um paralelo dele montando aquela mansão flutuando com e o Dr. Manhattan montando... aquela imagem que tem do Dr. Manhattan em Marte Destruindo. destruindo um castelo, assim, que ele montou também. Que ele fez Será com a- que esse menino tem poderes? Porque me pareceu que sim. Pareceu que sim, Eu não pareceu posso que a afirmar. Angela sabe. O que esse menino tem? Ele é filho de quem, na verdade? Porque assim, ele era o mais velho do Doyle, que era o ex-parceiro da Angela, mas será que ele... Da mesma forma que a gente conhece na história clássica, uma personagem que não sabia quem era o pai, achava que era um, era o outro, a gente pode ter isso aí. Pode ser. Porque me parece que esse menino tem poderes. Então será que ele é o segundo personagem que tem poderes? Será que o Will, que é o velhinho, e ele tem poderes? Além do Dr. Manhattan? Não sei, estamos jogando aí as teorias, tá, gente? Jogando. Até porque ainda não dá pra saber de nada, né? Essa série ainda tá, gente, nossa, não Tá sabemos de esquentando. nada. Tamo Jon Snow, não sabemos de nada. Enfim, aí a gente tem a cena dos trailers, né? O Red, o Glass e a Angela. Inclusive, essa cena é antes do Topher, tá? Mas eu tô voltando. Eles vão lá nos trailers que tem, ele fala, tem gente aqui que é da cavalaria, tem gente que não é, vocês vão tudo entrar nos nossos carros e vão conversar com a gente, vão contar quem matou o comandante. E a gente vê uma super cena aí, porque o pessoal não colabora, uma super cena aí O de pessoal tá nem porradaria. aí, na verdade, né? O pessoal... E aí a gente vê o preconceito velado que essas pessoas têm. Velado
ou não tão velado, porque estão matando um monte de gente. Existe um preconceito racial muito forte naquele lugar, e isso fica claro naquele momento. Todas aquelas pessoas brancas naqueles trailers encobrindo os crimes da cavalaria. Exatamente. Né? A gente vai ter também esse American Hero Story. Essa ceninha bem a legal. cena do American Hero, que é aquela cena, o documentário que eles estão fazendo sobre os heróis antigos do Minutemen, né? E aí a gente vai ver exatamente o Justiça Encapuçada, né? E ele fala que nem ele sabe quem ele realmente é. Que ele até colocou o capuz, porque com o capuz ele consegue se identificar melhor do que se ele olhar pra ele mesmo. Ele não, às vezes não se reconhece. E aí me fez lembrar que o Will toma o remédio pra memória, porque ele diz que às vezes ele esquece dele mesmo. Então tá aí mais um link. Vamos lá, vamos linkar tudo, tá bom? Tem isso. Tem, no começo do documentário do American Hero Story, eles, né, porque antigamente era dito que talvez o Justiça Encapuçada fosse um halterofilista, e ele fala que achou o corpo, mas que não era o corpo certo. Ou seja, o corpo que foi achado não era dele. Vamos ligar. O comandante foi enforcado com uma corda. A corda tá inteiramente ligada a esse herói, o Justiça Encapuçada, tá? Outra coisa, é dito nos quadrinhos anteriores que o Justiça foi desligado do grupo porque ele tinha ligações nazistas. E a gente vê o Will com aquele papel, cuide desse garoto, com na frente a propaganda nazista, a propaganda alemã. Exatamente. Ele tem várias referências que estão ligadas ao Justiça Encapuçada. Então, pode ser que esse herói seja... que ele e a força, a super força. Porque o Justiça Encapuçada, ele era muito forte, ele era um halterofilista. Bom, Tá aí, gente, joguei. se O aquele que vocês velhinho de acham? 105 anos conseguiu levantar o comandante pela corda... Porque, teoricamente, ele Ele é não bem mentiu forte. sobre nada. É, Por que ele ia mentir sobre isso? exatamente. Aí a gente vê a Angela indo pra casa da Jane, que é a mulher, a viúva do comandante, tá tendo velório. E assim, eu achei ela pouco abalada. Achei ela pouco abalada. Não sei se eu tô viajando. Lá ela vai encontrar o senador Keane. O senador Keane fala que, ó, qualquer coisa que você precisar pra pegar o cara que fez isso com o comandante, você pode ter a minha ajuda. Será que esse senador Keane é o novo Coruja? Será que ele é um dos novos heróis que a gente vai ver? Será? Fiquei com É isso. que a gente ainda não sabe se o comandante da polícia era o Coruja também. Se bem que numa cena logo depois, a Angela finge um desmaio, exatamente pra verificar o que tinha de escondido na casa. Lembra que o Will falou, ó, ele guarda segredos no armário. Inclusive eu gostei muito dela porque ela não descarta nenhuma possibilidade. Não, Ela é justa. adorava o comandante, mas ela foi lá investigar. E chegando lá, ela vai investigar e aí ela finge um desmaio. A Jane coloca ela na cama, fala que o comandante gostava muito dela. Ela finge, tô passando mal, daqui a pouco eu desço. E exatamente pega o óculos do Coruja. Cadê esse óculos? Da onde estava esse óculos? Eu não vi da onde surgiu esse óculos. Vocês viram da onde surgiu o óculos? Porque eu não consegui identificar. Será que estava na casa do comandante? Não, acho que ela levou. Ela levou? Ela levou, porque ela já arquitetou isso daí tudo. Tá, beleza. Ela tinha de algum jeito esse óculos. Ela procura lá e encontra uma roupa da Ku Klux Klan, KKK, dentro do armário. Com Renan, um distintivo. com distintivo. Você acha que era do comandante? Não faço ideia. Teoria, gente, eu não sei. Eu acho que pode ser de alguém ligado ao comandante. Eu não acredito que seja dele. Eu também acho que não. Principalmente porque eu ainda tô alimentando a teoria de que ele é o Coruja. Mas, vamos ver, no próximo episódio pode ser que mude muita coisa, mas... Quais são as teorias? Por que você acha que ele é o Coruja? É porque assim, na verdade, como que aquele cara vai entrar na casa do comandante pra implantar aquilo também?
Apesar de que, né, ele... Ah, não, mas e se foi a mulher dele? E se aquela roupa era de algum antepassado dele? Pode ser. E ele guarda como uma lembrança de que, olha, isso aí foi péssimo. Pode ser que tenha uma explicação. Pode ser que tenha Pode uma ser que outra tenha explicação. Exatamente. E pode ser porque que tem seja um dele. distintivo também, né? Isso que é fogo. Mas vamos esperar o próximo. Agora... Eu tô desconfiada da mulher dele já. Porque eu sou doida já desconfiei. Falei, você não tá triste o suficiente, que eu tô mais triste que você, que ele morreu. Agora, pra alimentar essa teoria de que ele é o Coruja, primeiro, que ele usa a nave do Coruja e tá toda caracterizada, né, como se fosse uma viatura de polícia. Então, ele não deve ter roubado a nave pra caracterizar e falar, tipo, não, agora é minha. Ou ele é parente, ou ele é o Coruja, Ou mas era, a nave né? tava com ele. Entendeu? O óculos que a Angela usa, eu acho que ele deu pra ela. Boa. Entendeu? E o que mais que eu tinha falado que era... que fazia a ligação dele ser o Coruja? Ah, ele ser casado com uma Jane. Isso. Que a Jane pode ser a Jane do Dr. Manhattan. Pode ser a Jane do Dr. Manhattan. Apesar que isso daí não era o... Não era tanto. O que eu fiquei assim, tipo, não, ele deve ser o Coruja, é porque depois que ele morreu, provavelmente no próximo episódio já vai aparecer a Espectral. Exatamente, a antiga Espectral. A antiga Espectral, que era a menina, a Lauren, que se envolveu com o Coruja na história dos quadrinhos. Eles tiveram um romance. Então... E se eles se separaram, tal, e ele casou com outra pessoa, e agora ela ficou sabendo da morte dele e tá indo lá porque ela quer vingança, quer investigar. Não sabemos. Não assistindo. Então, A HBO não mandou nada pra gente. Ela vai aparecer teorias. agora, porque até agora ela não apareceu. Se ela aparecer no próximo episódio, então a minha teoria de que ele é o Coruja é mais forte. Sim. Porque, né? E aí, seguindo na história, eu vou deixar o Ozymandias pro final. A Angela vai voltar lá, né? Ela foi até o centro lá. Existe um centro, a gente entende o que são as Red Foundations, que são um tipo de compensação financeira que o governo americano dá, tá? Para as vítimas, para os descendentes das vítimas do atentado de 21 em Tulsa, né? Em Tulsa, tá? Eles dão. Então, por exemplo, você pode ir lá levar o seu DNA. Se você tiver ligação com as vítimas, você recebe essa forma de recompensa, de desculpa do governo americano. E tem muita gente contra isso. Só vi brancos contra isso. Enfim, mas ela vai lá, leva a saliva, e aí o cara, a saliva do Will, e fica aguardando pra receber o resultado. E aí a gente vai ver uma cena final dela conversando com o Will. E ele vai continuar conversando com ela, toca o telefone, e aí ela descobre que ele é o avô dela, que ela tem parentesco com ele. E aí ele fala, seus pais nunca falaram de mim? Então, o que você tá esperando pra me prender? Se bem que se você me prender, eu tenho amigos importantes. Só que em inglês essa frase fica, eu tenho amigos em lugares altos. Tem essa dupla interpretação. Então ele seria resgatado, ele fala, eu seria resgatado da prisão. E logo quando ela vai prendê-lo, porque ele continua afirmando que matou o comandante, a gente vê uma nave puxando uma nave com um negócio de imã na corda amarrado, assim. Levando ele. Então Bem a gente louco, sabe que ele tem relação aí com os heróis. E ela perdeu o carro ainda, né? Não é fácil Além ser de perder Angela. o prisioneiro, perdeu o carro. Mas ficou com a cadeira de rodas. Ficou lá. Pelo menos. Enfim, né? Perdeu tudo. Não perdeu tudo. Meu Deus do céu. E aí eu quero comentar aqui uma cena antes, mas deixei pro final porque é uma cena bem separada. É a cena do Ozymandias. Pra quem não leu os quadrinhos ou a graphic novel, gente, dá uma pesquisada sobre quem é o Ozymandias pra vocês ficarem mais ligados na história, tá bom? Ele é o melhor personagem. E a gente vai ver o Ozymandias. E aí vem teoria. Toma teoria. Ele está num lugar diferente. Parece a Inglaterra Desde o antiga. primeiro episódio eu olhei e falei, a Terra, até parece que até na cor da imagem, parece que muda. Exatamente, Fica mais bonita a fotografia das cenas dele do que dos outros lugares. E assim, é algo muito distante da Terra.
assim, do que a gente tem aqui. Então, a gente... E outra que no segundo episódio, ele tava lá de novo comendo um bolo de aniversário. Eu já achei estranho pra caramba. Na verdade, tudo que aconteceu no primeiro episódio parece que acontece novamente. Mesma coisa. Ele tem aqueles empregados dele que fazem o bolo e eles estão fazendo a peça, eles vão encenar essa peça que ele escreveu o roteiro sobre o filho do relojoeiro, que é a história do Dr. Manhattan, como o Dr. Manhattan se transformou naquele ser azul, né? E aí volta tudo. Então, a teoria que tá rolando e que eu acredito muito é que, primeiro, ele não está na Terra. Apareceu no primeiro episódio um jornal falando que ele foi dado como morto porque ele tá há 7 anos desaparecido. Ninguém sabe onde ele tá há 7 anos, tá? E aí o que acontece? A gente vê ele lá, naquele ambiente diferente, vivendo toda vez a mesma coisa. Me parece que ele tá num loop. Ele foi aprisionado. A minha teoria é que ele foi aprisionado naquele loop e ele é obrigado a viver o dia de novo e de novo e de novo. E ele, como é um homem muito inteligente, criou aqueles servos que não têm total, sei lá, domínio sobre si. Eles atendem às expectativas dele, apesar dele querer que eles tenham reações diferentes. E ele deve ter criado essa peça. Ele já tem um histórico de criar muita coisa geneticamente alterada, né? Os animais, ele criou uma floresta no quadrinho, no quadrinho, tipo, ele criou, sabe? O cara não é pouca coisa, não. Se ele foi aprisionado pelo Dr. Manhattan, porque assim, gente, do final de Watchmen até agora a gente teve muito tempo. Então, se ele foi aprisionado pelo Dr. Manhattan, vivendo num loop infinito, porque quando termina o dia, o relógio que estava quebrado, ele faz assim e volta. Ele fala, é só o começo. Ele criou essa peça, será que pra infernizar a vida do Dr. Manhattan, pro Dr. Manhattan também, ó, você me aprisionou aqui, mas todo dia eu vou lembrar por que você se transformou nisso que você se transformou. Pode ser. E eu acho que o mais legal que prova que eles estão em Marte mesmo é que tem uma fala na peça que o Ozymandias escreveu falando sobre o nó górdio. O nó górdio, pra quem não sabe, se relaciona a um problema que não tem solução. É um nó que não pode ser desatado. Ele tá muito ligado ao Alexandre o Grande, que é uma grande fixação do Ozymandias. Só que tem mais, gente. O Dr. Manhattan foi visto pela última vez nas montanhas de Nordgod, que fala. Que é uma formação de montanhas lá em Marte. Só que traduzindo isso do latim, dá nó górdio. Então, eu acredito que essa referência é pra gente já ter uma pista de que realmente eles estão em Marte. Ele tá prisioneiro. E eu acredito que o personagem do Ozymandias, ele vai aparecer um pouquinho por vez. E no final ele vai ter uma super importância, sabe? Eu acho que ele vai conseguir... Ele é o cara mais inteligente do mundo. Ele é o cara que ele conseguiu... Ele conseguiu uma coisa. Ele conseguiu convencer um cara que se assemelha a um deus. Ele conseguiu convencer de que matando 1 milhão de pessoas você consegue a paz mundial. Ele convenceu. E ele conseguiu. E ele conseguiu. Não tava errado. Tava errado de matar todo mundo. Mas ele conseguiu a paz mundial. Não, certo? Pesquisa a história desse cara. É impressionante. Se você ainda não leu. E leia o Watchmen. Pede pra alguém emprestado. A gente pretende fazer aqui um review de todos os episódios com teorias. O que vocês acham? Continuamos nesse projeto, porque assim, o Watchmen tá muito legal e a gente espera que essa série aí realmente seja bacana e que de repente renda mais temporadas. Ela tá programada pra ser uma minissérie. O diretor falou que se a galera gostar, ele continua. A gente tá gostando. A gente não tá entendendo muita coisa. Mas vamos junto aqui que a gente vai descobrindo junto, tá bom? Isso aí. E é isso que aconteceu no segundo episódio. Foram algumas teorias. O que você acha? Quais são as suas teorias? Você também tá gostando de Watchmen? Conta aí nos comentários pra gente, tá bom? Isso aí. E se inscreve no canal. Compartilha com todo mundo. Exatamente. E valeu, gente. Um beijo. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.